Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de hoje do videocast Saúde Justa. Você já está aqui conosco há um tempinho, já é de casa e já sabe que o nosso assunto aqui é sobre saúde, inovações médicas e direito à saúde suplementar aqui no nosso país. E olha, hoje a gente vai falar aqui sobre dermatologia e eu trouxe uma convidada, minha gente, uma convidada mais muito especial, que já está aí, ó, praticamente 35 anos atuando na dermatologia. Eu tô falando dela, a doutora Ana Gadelha. Vamos aqui dar a mãozinha. Chegou! Doutora, primeiro, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, trazendo essa sua simpatia, essa sua leveza, essa sua alegria aos nossos estúdios. Sinta-se em casa, viu? Eu já estou me sentindo em casa, né? Também encontrei essa figura que ela é super simpática, né? Só esse sorriso já me conquistou. Então, bom, assim, dizem que quem ri assim, sem fingir, motivo. não, ri sem esconder o riso, né? Porque a gente, na realidade, deve ter sido bruxa no passado, né? Mas estamos aqui. É um enorme prazer poder trazer informação verdadeira mesmo, né? Justa, verdadeira, baseada em ciência, né? Porque esse é o meu lema. Sempre tentar informar na medida do que a gente pode fazer diante de tanta desinformação que a gente vê nas redes, né? Uma enxurrada todo news, dia, cada assim dia dizer. tem uma... Hoje, a tendência da fake... Qual é a fake news tendência hoje, né? É verdade. Qual foi a última, né? Então, tem sempre assunto... Tantos milagres que estão sendo gente, pregados, né? E tanta coisa pra gente desmistificar e... né? Meu Deus, eu ainda tenho pacientes que fazem máscaras em casa para se automedicar com substâncias que eu nem sei o que elas chegam aqui, olha que eu tenho um bocado de chão, né? E ainda me assusto com o que chega no meu consultório, para mim. E assim, pessoas inclusive com nível de escolaridade, sim, tudo, com que tem entendimento, vamos assim dizer, e ainda perpetuando coisas que assistem, mas sem nenhum embasamento ali técnico, médico, sim. não é? E que bom que a gente tá com a doutora hoje aqui para isso também, não é, doutora? E como eu bem disse, você é cirurgiã dermatológica. Sim. E às vezes as pessoas não se tocam muito que na área da dermatologia tem também essa, vamos chamar, subespecialidade da cirurgia. E que de fato, como é que atua uma cirurgiã dermatológica? De que forma se faz necessário que a gente tenha uma cirurgiã nessa área, doutora? Explica pra gente. Sim, o que é importante informar é que a cirurgia dermatológica, ela não chega a ser uma subespecialidade. A nossa especialidade é muito plural. A dermatologia é uma especialidade clínico-cirúrgica e cosmética ou estética, como você preferir, né? Então ela atua, hoje os ramos da dermatologia são imensos, é impossível a gente conseguir dominar todas as áreas, então aí tem gente que escolhe um pouco, né? Eu tenho uma base clínica muito forte, porque eu fiz residência médica também em clínica médica, antes de tudo, que eu acredito que é uma base que faz muita diferença, né? E eu gosto de doença também. Gosto de estética, mas agora com essas novidades, novos profissionais entrando na área, a gente está vendo que esse meio já está meio, assim, digamos... Desgastado, doutora, seria porque você isso? chega, o paciente é como se ele não tivesse uma fidelidade. Eu sinto muito isso. Ele não tem uma fidelidade com um injetor, às vezes, sabe? Isso é que eu sinto. Para mim, eu também não gosto desse termo de injetor. O que seria o injetor? O injetor, o médico injetor, é aquele que injeta botox, toxina botulínica, estímulo de colágeno. Esse é o médico que eles mesmos estão se intitulando de injetores. Eu não acho agradável. Isso sem conflito de interesse, sem nada. Assim, são termos, né? São apenas termos que estão sendo usados, como o termo da harmonização facial, que eu achei um termo felicíssimo, que foi criado pelos
odontólogos, né? E eles estão fazendo, e eles fazem, quando eles têm um treinamento, eles fazem com muita maestria, né? Mas tem gente que tem uns e outros, né? Tem uns que fazem, se preparam, áreas, né, fazem com muito estudo, né? Porque não é uma área apenas de chegar e botar uma seringuinha ali. A gente está mexendo no corpo humano, né? Só que tem um detalhe. Aquilo ali pode gerar complicações que só um médico pode tratar. Reverter. Então, o que é que acontece? Às vezes eles fazem um tratamento com outro profissional, seja um dentista, um fisioterapeuta, uma coisa, mas as complicações eles vão tratar com a gente. Então, é isso que dá uma certa tristeza, sabe? A gente não poder acompanhar nossos pacientes do começo ao fim, que é o que a gente sempre fazia. Entendi. Então, por isso, eu, assim... Deu uma desanimada em relação a essa área. Hoje eu faço muito estética nos meus pacientes, os que já me conhecem, que já conhecem o meu perfil como uma médica, assim... Dermatologista, séria, né? Sabem que se a gente sabe operar, né? Uhum. Então, a gente vai trazer resultados interessantes também nessa área. Mas Nessa área da geralmente, eu estética. não costumo, assim, fazer aquelas... divulgações enormes, porque a gente vai perdendo o encanto diante disso, de não acompanhar o paciente do começo ao fim. Entendi. Chega só para vocês, vamos dizer, apagar aquele incêndio que já foi iniciado. Isso. Não é? E agora, doutora, mas quais seriam E às vezes saia justa, né? Uhum. Porque às vezes é um profissional que você sabe que é um profissional bom, né? E que você pode cair no erro sem querer, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu costumo rir muito e também fazer caretas. Uhum. Então, às vezes, as caretas, elas dizem tudo que eu penso. Então, vai que eu tô vendo uma coisa feia. Então, assim, né? Já digo tudo. Então, eu prefiro... Não entrar nessa seara, não né, entrar doutora? nessa seara, né? Mas em relação, por exemplo, às cirurgias, quais seriam essas cirurgias dermatológicas que a senhora faria? Então, a cirurgia dermatológica, ela trata desde lesões benignas a lesões malignas, tá? Tanto no diagnóstico como no tratamento cirúrgico. Na reconstrução, no caso, quando a gente tira uma lesão que vai impactar com o movimento, por exemplo, em áreas como nariz, pálpebra, perto dos lábios, a gente utiliza técnicas que a cirurgia plástica também... não que a gente seja melhor que o cirurgião plástico, não. A gente tem uma interface, né? Que a gente tem umas áreas, assim como o infectologista trata doenças sexualmente transmissíveis, e nós também... né? E o ginecologista e o urologista também. Então, a gente tem aquela área de interseção onde a gente faz coisas que o cirurgião plástico também tem. Mas, em se tratando de câncer de pele, nós temos um diferencial que é no diagnóstico, né? Nós temos um exame chamado dermatoscopia, e eu até trouxe o meu dermatoscópio, está por aqui. Vamos lá, aproveitar. O que é dermatoscopia? A dermatoscopia é um exame armado por uma lente. Essa lente, ela aumenta em 10 vezes ela amplia em 10 vezes, porém ela tem vários LEDs, tá? Que fazem uma espécie de transiluminescência, ou seja, ali você vai ver uma certa profundidade, na realidade é uma profundidade até 3 milímetros da lesão. E existem algoritmos que você vê através desse dermatoscópio, né? E você, por aqueles algoritmos, você pode supor vários diagnósticos. Se a lesão é benigna, se a lesão é maligna, se ela é sugestiva de maligna ou sugestiva, tipo assim... Tira ou não tira aquela lesão, né? Pode ficar tranquilo, esse sinal não é perigoso. Você quer tirar, é um direito seu. Você quer tirar, porque você sabe que a gente não tem bola de cristal, né? Isso não garante que depois você não possa ter uma lesão naquele lugar. Afinal de contas, nós vivemos nessa área de sol aqui não falta, né? E o sol ainda é um dos maiores fatores que colaboram no surgimento do câncer de pele, né? Então, a gente
o dermatoscópio, ele vem mudar muito. Vem como um apoio aí nesse diagnóstico, né? Para E ajudar. evoluiu com o passar do tempo. Antigamente, quando eu comecei a fazer exame dermatoscópico, ele não era, nem era valorizado pelos planos de saúde, ainda não é, né? Porque ele é cobrado um adicional pequeno. É feito na própria consulta. Na própria consulta. Aí como acontece? Eu vou para consulta e se lá a senhora perceber que existe a necessidade de usar equipamento, vai ser usado. Na realidade, hoje não existe mais dermatoscopia, exame dermatológico sem dermatoscopia. No meu ver, ele é como se fosse o estetoscópio do cardiologista, sabe? É impossível você dar um diagnóstico de pele, até porque isso evoluiu para doenças inflamatórias também. A gente tem uma seara de doenças que podem ser diagnosticadas também com auxílio do dermatoscópio. A minha dúvida eu vou para uma consulta normal, né? Não quero fazer um exame, eu vou para uma consulta. Sim. E lá, o médico perceber que ali tem algo diferente e queira usar, ele usa na própria consulta? Na própria consulta. Ou é marcado um exame para eu retornar? Não. Ele usa dentro da consulta. Momento. O dermatologista, ele hoje tem praticamente uma obrigação de ter um dermatoscópio. Né? E aí ele passa então essa comunicação pro plano de boa saúde. Dermatologia, ela usa. Inclui o dermatólogo. E aí ela passa essa comunicação para o plano de saúde que vai ter, então, esse adicional. Você vai fazer um exame no cardiologista, ele pode ver seu coração, ouvir seu coração, mas ele não faz um eletrocardiograma toda vez? Pronto. O dermatoscópio também é fundamental. Entendi. Na consulta, como se fosse um eletrocardiograma que você está fazendo, incluindo na consulta, e aí ele é pago um adicionalzinho a mais. Às vezes os pacientes não sabem que a gente utilizou um dermatoscópio. Eles ficam assim, aquela lupa que a senhora usa. Eu digo, lupa, minha gente, isso aqui só tem que vender um rim para pagar. Não é assim, não é uma lupa. Uma simples ferramenta. Né? E hoje o dermatoscópio, ele evoluiu. Tem um dermatoscópio de mão, mas a gente tem mapeamentos corporais com máquinas maiores, que chegam a 400 vezes, né? E se bem que esse aqui, se você acopla numa foto de um digital, você pode chegar até 400 vezes de tamanho. Ampliação. Ô, doutora, a senhora bem pontuou aí que a gente vivia numa região de incidência solar muito alta. Sim. E eu já vou me antecipar que uma das dúvidas, a gente separou algumas dúvidas aqui para aproveitar sua presença e, claro, saná-las. Certo. O protetor solar, ele realmente contribui nesse auxílio da prevenção do câncer de pele? Sim. Atualmente está vendo, como eu falei das tendências das fake news, né? Então, existe uma modinha agora de adolescentes contra o filtro solar. Já existia essa tendência de infelizmente, alguns médicos que se dizem ortomoleculares ou medicina integrativa ou outro nome que não está registrado no CFM como especialidade. A gente tem que tomar muito cuidado com esses médicos, assim, fulano é medicina integrativa, medicina da boa vida, medicina disso, daquilo. Então, assim, existe muita picaretagem mesmo na internet. E aquilo ali vai divulgar existem trabalhos mostrando que o filtro solar em altíssimas quantidades seriam disruptores hormonais, ou seja, eles atuariam na regulação dos hormônios. Mas quem é que vai tomar banho numa piscina de filtro solar, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos entender que é a mesma coisa que houve há um tempo atrás, não, sacarina da câncer de bexiga, o adoçante. Quer dizer, foi feito em ratos o estudo com milhões de... uma dose cavalar, né? De cavalar, assim, tamanho do cavalo para um rato, né? Então, assim, a gente não tem nenhuma segurança científica de que o filtro solar faz mais mal do que bem. O filtro solar, ele protege vidas. Ele protege contra o câncer, sim. É um dos países que tem o melhor programa de prevenção contra
o câncer de pele, que é a Austrália, né, eles têm muita preocupação em proteção, eles têm campanhas diárias de proteção. A gente, infelizmente, tem uma campanha anual de câncer de pele, embora a gente já está vendo que o nosso dia a dia do consultório, à medida em que a dermatologia está sendo mais evoluída, vai ganhando espaço, você está vendo que as pessoas já estão tendo mais cuidado, já estão utilizando camisas ultravioletas, já estão de proteção ultravioleta, estão usando os chapéus na rua, estão usando protetores solares, né? Que é o mais difícil, né? Às vezes a pessoa acha que botou um boné, já tá protegido. O boné só protege 6%, né? O nariz, do nariz, tá? Então, que você tem luz vindo de um lado, você tem luz vindo do outro, então você só vai proteger a área central do boné. Né? A cabeça, então, né? O ideal de chapéu seria em torno de 6 centímetros de aba. Entendi. Em toda... E é importante também essa preocupação com as crianças, não é, doutora? Sim, porque assim, até os 6 meses as crianças não devem tomar sol. Ainda e precisa banhos muito... de sol? Era isso que eu ia tocar. Ainda precisa muita coisa para entrar na cabeça dos pediatras que até os 6 meses não se deve dar banho de sol, tá? Porque até os 18 anos de idade você já consumiu 80% do sol que vai bater na sua pele na vida inteira. Então, isso começa pela infância, né? E vai até a adolescência. Essa é a fase que esse sol ele vai ser apenas, vai ter um efeito acumulativo com mais anos que você está tomando mais sol, e o sol que está lá em cima das nossas cabeças é o mesmo, estando na praia, estando na rua, estando numa feira, estando no quintal, estendendo uma roupa, né? Atravessando para levar a rua, para levar os filhos para a escola. Então, esse sol do dia a dia, merece a nossa atenção. Merece nossa atenção. E esse cuidado diário, também, né? Não é, doutora? Claro. Cuidado diário. Filtro solar... Não, vou pra praia, eu vou passar protetor. Não, mas todos os dias. Saiu de casa, põe protetor solar. Se a intenção for proteger do câncer, quando sair de casa, põe protetor solar e reaplica cada 3, 4 horas, dependendo do fator de proteção e de como o dermatologista indicou. Mas se a questão for para proteger câncer, você não precisa usar filtro solar dentro de casa. Porém, existem alguns tratamentos que você está fazendo. Por exemplo, você está fazendo tratamento com peelings, com ácidos, para tratar de manchas. Entendi. Aí sim, você deve usar filtro solar até dentro de casa. Porque tipo essa iluminação... não essa, mas aqui entra pela janela também. Mas da luz artificial essa não dá câncer. Não, mas nesses tratamentos... Nas manchas, sim. Interfere. E o protetor, realmente, ele tem que ter uma proteção de ultravioleta A também, que é o que a gente chama de PPD. O PPD é o seguinte, você tem um FPS... Sim. Quando você vê um filtro FPS 60... ele tem um PPD, que é como o nome que se dá à proteção de UVA. Um de 60 de FPS tem que ter obrigatoriamente pelo menos 20 de PPD. E o que seria o PPD, a senhora fala? Uma técnica, eu não estou lembrada exatamente da sigla, mas exatamente é um teste, né, que se mede a proteção solar para a ultravioleta A. A ultravioleta A ela está presente durante todo o dia. E a ultravioleta B está presente das 9 às 3 da tarde. Claro, tem um pico máximo. Maior. Seriam os horários que a gente poderia evitar. Que a gente deveria evitar para os principais cânceres de pele. Entendi. Que seria o carcinoma bacelar, espino celular, esses que são assim. Porém, quando a gente fala de melanoma, eu estou aqui... Era isso que eu queria saber, doutora. Qualquer sol é ruim. Tem a UVA, UVB... Qualquer um. A gente, como eu bem disse, nós separamos algumas dúvidas, né? E tem um totalmente relacionado ao que a gente está falando nesse momento. Que é qual é a diferença entre melanoma e outros tipos de câncer de pele? Primeiro, precisa apagar aqui o que é melanoma. As pessoas às vezes dizem, meu Deus, já veio uma biópsia, deu nevo melanocítico. Ah, meu Deus, é um melanoma? Não. O melanoma, sempre em medicina, quando a gente termina com oma, a gente se diz que é um tumor. Embora existem tumores
benignos e malignos, que tem essa terminação uma. Muito importante essa sua fala, né? Sim. Porque a gente já se desespera. Porque quando você lê uma biópsia, você vê nevo melanocítico, ou então pigmentação melanocítica, ou então melanócito, que é a célula que distribui a melanina, que fabrica e distribui a melanina, né? Existem lesões benignas que têm bastante melanina, né? Que lesões pigmentadas, que são muito comuns, as queratoses seborreicas, pronto, aquelas que os atores negros têm, aqueles sinais negros. Um monte de sinalzinho. E às vezes umas plaquinhas mais grossas, mais verrucosas e negras, são queratoses seborreicas. E ali a quantidade de melanina é grande, porém, são lesões benignas. Você tem aqueles sinaizinhos, né, o nevo intradérmico, que é esse que você tem aí na sua testa. Esse é um nevo intradérmico. É um tumor que a melanina dele está completamente dentro do normal, certo? Mas tem alguns desses que são pigmentados, né? Você vê um marronzinho que é pendurado assim, e aí é um nevo intradérmico pigmentado, né? E aí, quando o patologista vai descrever na lâmina, ele vai colocar que os melanócitos estão bem distribuídos e tal. Então, a palavra melanócito se deve à palavra cito, de citologia, que é a célula. O melanócito é a célula que distribui a melanina, é o pigmento produzido pelo melanócito. E o melanoma, ele é um tumor, é uma degeneração dos melanócitos, ou seja, uma degeneração das células que distribuem a melanina. Porém, a gente tem melanócitos com cor pigmentada, pretos, e a gente tem nevos que são até rosados, que podem ser melanomas. Então, só um estudo mais apurado de dermatoscopia para poder você diferenciar. Porque, por exemplo, você tem um paciente negro e um paciente ruivo. É totalmente diferente. Então, você tem... Hoje existe uma tentativa em se fazer... Já adiantando um assunto que você quer tocar aí, que é a inteligência artificial, a gente carece ainda de bancos de dados de peles de pessoas pardas ou índias, de outras raças, né? Que não a branca. Porque esses exames são feitos geralmente na Austrália, né? Na Europa, e esses bancos de pele. Então, hoje eu tenho uma colega muito querida, Jéssica Guido, que ela está junto com o pessoal da informática da Universidade Federal de Pernambuco, eles estão fazendo um banco de dados para esse tipo de pele miscigenada que nós temos. E qual seria a funcionalidade desse banco de dados nos diagnósticos? Hoje, esse trabalho deles é para mostrar... existe uma tentativa até de encurtar a fila do SUS para um paciente que tem uma alta suspeita de melanoma, por exemplo, ou de algum outro câncer de pele. Então, se você sabe, até um clínico, ele vai entrar naquele banco de dados, até um clínico geral, ele pode entrar naquele banco de dados, olhar, essa lesão é parecida, vamos encaminhar ela com mais urgência, e aí conseguir passar... chegar mais cedo no lugar do atendimento do SUS. Entendi. Esse banco de imagens serviria, então, como um parâmetro para os parâmetro diagnósticos. para ajudar pelo menos no encaminhamento. Entendi. Né? Fechar esses diagnósticos. Ele não vai dar diagnóstico, Entendi. mas ele vai sugerir... Que, né? olha, né, nesse tipo de pele, numa pele mais negra, ou numa pele de pessoas indígenas, tal... Esse padrão, né, que se repete Pode é ser sugestivo de um câncer de pele. Então, Sim. por isso a importância de um olhar mais atento para aquele paciente e por isso que ele deve vir aqui para frente Sim. da fila. Seria Sim. assim que funcionaria? Seria assim. Entendi, doutora. Seria assim, bem então, interessante. na prática, todo melanoma é câncer? Não. Pelo melanoma, sim. Todo melanoma é câncer. Todo melanoma é câncer. O melanócito é a célula, o melanoma é o tumor cancerígeno já. A terminação melanoma é um câncer de pele que vem da origem dos melanócitos. Então, Tanto que ele existe nos locais onde tem melanócitos. Onde é que ele existe? Na pele, ele existe nos olhos,
é um tumor UVA, na úvea, né, que é uma região dos olhos que é pigmentada com melanócitos, e na dura mater, nas meninges, né, que estão envolvendo nossa medula espinhal. Então, o melanoma pode surgir dessas três... Na meninge também, doutora? Sim, dessas Interessante, três. porque a gente frisa tanto pele, e pensa aqui no externo, né? Embora o mais comum é na pele, né? E o melanoma uveal, ele é muito difícil de diagnosticar com exames normais, assim, para os oftalmologistas. Hoje eles têm melhorado muito a detecção por causa dos exames que estão sendo feitos já com uma mais certa precisão, né? Por causa dessas máquinas todas que fotografam, né? Mas ainda tem poucos onco-oftalmo, né? Entendi, doutora. Em relação aos cânceres de pele, todo câncer de pele é melanoma ou existem outras? Não. O melanoma, ele só tipos? chega até no máximo 7% de todos os cânceres de pele. Quais seriam os outros, doutora? Os principais cânceres de pele que a gente tem são o basocelular, o espinocelular, né? E aí você tem o melanoma e aí você tem outros mais raros, que são os fibrosarcomas, os outros. A gente tem tumores benignos, que são fibromas, neuromas, são benignos. É por isso que é essa dificuldade da terminação, né? Mas o importante é divulgar que o melanoma é, sim, câncer de pele. E é um tumor que pode ser curável quando você diagnostica no início. Por isso o poder do dermatologista. Ele tem a vida da pessoa nas mãos. Às vezes a pessoa faz assim, mas esse sinal eu sempre já tive. Não existe garantia. Isso que eu ia lhe perguntar. Não existe garantia porque um sinal é de infância, porque o sinal... Claro, existe, por exemplo, tem uma criança que não tem um sinal, apareceu o sinal que está crescendo muito, e a gente vai ver no exame dermatoscópio. E ele tem antecedentes familiares de melanoma, claro que ele tem um risco maior, mas as crianças normalmente têm risco mais baixo de melanoma. Desse tipo de câncer. Geralmente aparece a partir dos 50 anos, né? Mas temos exceções. Temos muita gente que tem melanoma antes da idade. Você vê o caso de Bob Marley, que morreu por causa do melanoma acral, né? Que é o melanoma de extremidades. E você tem o caso de um cantor, Roberto Leal, que morreu de melanoma uveal no olho, né? Então, assim, existe, mas ainda é um câncer raro. Os basocelulares são tumores que você vê, às vezes, como se fosse uma espinha, ele surge como se fosse uma espinha, aquela espinha que não regride, que não sai, ela tem um certo brilho, né? Às vezes você consegue ver uns vasinhos onde se encosta naqueles espelhos de 10 vezes de aumento, que hoje em dia quase toda mulher tem, né? Mas os homens não horrível, olham. Meu Deus, esse espelho. Mas aí você às vezes consegue já perceber algo diferente. Já perceber um certo brilho. Comum. Tá brilhando aqui, né? Tem um certo brilho. Como se fosse uma oleosidade da pele maior naquela área. É um brilho, é como se fosse uma perláceo, né? A gente diz que é como se fosse uma pérolazinha, assim. Tem um certo brilho, geralmente eles começam de uma maneira redondinha, bonitinha. Entendi. Né? E é um grande enganador, né? Porque muito interessante isso, porque a gente associa logo a sinal. Um sinal que está diferente. Esses são os tipos nodulares, que são os mais comuns. Mas existem outros que a gente tem uma mancha, há uma mancha avermelhada, que ela está crescendo de tamanho, ou até pálida, às vezes, uma mancha mais pálida, mais esbranquiçada. Uma cor mais esbranquiçada. Né? A gente tem várias apresentações do basocelular. O basocelular, ele é um tumor que o pessoal costuma dizer, é um câncerzinho de pele, é curável. Sim, é curável, se diagnostica no início. Se você deixa para diagnosticar depois que ele invade o nariz, o globo ocular, o lábio e tudo, enfim, em áreas nobres, ele pode aprofundar-se e chegar até o osso. Outras camadas da pele. Ele raramente dá metástases, mas quando ele é encontrado em uma fase avançada, ele responde muito mal aos tratamentos mais modernos. E pode comprometer mais, né, doutora? Pode comprometer. Ele é um tumor destrutivo, né, localmente, mais do que dar metástases, tá? Já o espinocelular, ele é um tumor. O próprio nome está falando espinhoso,
né? Ele é crespo ao toque, na maioria das vezes, né? A gente sente, às vezes, mais passando o dedo, sentindo uma coisa áspera, do que propriamente vendo alguma coisa. Nas fases iniciais, né? Depois você pode ferir, aí começa a ferir, aí aquela ferida não cicatriza. Mas esse aí que é o crespo, que seria o espino celular. O espinho. Seria também uma mancha, algo assim? Mas aí não necessariamente uma mancha escura. Pode ser escuro, pode ser cor da pele. Alguma alteração. Ele, na realidade, pode ser de várias cores. Mas com esse agravante da textura. Uma aspereza. Eles sempre têm uma aspereza. Às vezes formam de uma forma muito rápida, às vezes eles crescem de maneira indolente, bem devagarzinho e tal, mas eles vão... É importante esse olhar atento nosso, não é? Sim. Conosco, porque... não estou dando desculpa, mas é a realidade da vida agitada que a gente tem, que mal a gente percebe qual roupa a gente colocou. Quanto mais a gente tem... Mas às vezes é mais fácil você diagnosticar o espino celular do que o baço celular, porque todo mundo toma banho, né? E passa a mão no corpo. E aí sente aquela textura diferente. Né? Tem uma textura diferente aqui, vou no dermatologista. Né? Porque às vezes o carcinoma ainda está in situ, que a gente costuma falar, que ele está superficial. Você pode, naquela fase, com certeza, você terá cura. Entendi, doutora. E uma queratose actínica, que a gente vê muito, que também é ásperazinha, às vezes ela hoje, por alguns autores, é confundida com carcinoma in situ, mas existem alguns elementos dermatoscópicos que seria a queratose. Ela evolui, às vezes, para um carcinoma in situ, e daí ela pode invadir no futuro. É como se fosse um pré-câncer. Entendi. São muitos detalhes, não é, gente? Mas por isso a importância... do exame de corpo inteiro no dermatologista. Se a gente perceber alguma alteração, não tem que ficar tentando adivinhar, nem procurar nos sites de busca, porque a gente tem essa mania, né? Eu tô com isso, mancha assim, assim, assim. Aí vem o diagnóstico da inteligência artificial, o diagnóstico dos sites de busca. A inteligência artificial em dermatologia ainda está, eu nem diria que está engatinhando, eu diria que está ainda dentro da trompa. Nem o óvulo ainda está sendo fecundado. Né? Sabe? É uma coisa bem inicial, porque você vê cada bizarrice quando você vai fazer uma pergunta. Eu estou falando assim, uma pergunta de leigo, né? Porque trabalhos científicos hoje é muito fácil para um estudioso identificar se você fez o trabalho, se você pegou no chat GPT, né, doutora? Infelizmente ainda... Aliás, felizmente, né? Graças a Deus que a gente ainda consegue diferenciar. Pensar, né? As pessoas não querem pensar. Não, infelizmente, né? A gente vive essa era, né? Do mais rápido, mais ágil, e aí vai pelo caminho mais curto. E aí não pensa, né? Não exercita o cérebro. E principalmente a gente precisa ser o médico, o dermatologista, talvez seja o maior detetive. Ele e o clínico geral são os maiores detetives que a gente sai em busca. A pessoa às vezes chega, tô com perda de cabelo, que você vai falar depois. Com ela perda de cabelo. Eu já vou dando os ganchos, mas né? Vamos lá, vamos embora, já vamos falar desse. Tô com perda de cabelo. Tudo bem, vai lá, examina o cabelo. Também, aí se chama tricoscopia, mas é o mesmo aparelho. Você vai examinar o cabelo, ali você vai identificar as formas de queda de cabelo, se são doenças autoimunes, se não são e tudo. Hereditariedade entraria aí, doutora? Entra a alopecia androgenética, sim, né, que é a forma hereditária. Entram várias doenças que afetam o couro cabeludo, entra lúpus, entram micoses, entram várias outras doenças, psoríase, né, de diagnóstico e tudo a gente consegue suspeitar bem pelo dermatoscópio, mas às vezes ele está lá também para guiar nossas biópsias, que às vezes a gente precisa de biópsia, de diferenciar, por exemplo, um líquen plano de uma psoríase. São doenças com tratamentos distintos, né? Mas elas têm, às vezes, o mesmo aspecto ali no couro cabeludo e você vai ter que fazer uma biópsia. Né? E aliado aos exames que vai fazer a diferença. Sim. A biópsia em dermatologia é um exame que fecha
na maioria das vezes ele fecha o diagnóstico ou ele pelo menos sugere que esteja mais próximo do que o médico pensou. As pessoas pensam assim, não, vai fazer biópsia, eu tô com câncer. É melhor não fazer. Meu Deus, biópsia é câncer, né? Se ela pediu... Ela pediu biópsia porque ela está pensando em câncer, né? Não, eu acho que a gente tem que ser bem claro para os nossos pacientes que a biópsia é apenas um meio de diagnóstico. Agora, ela é feita como um ato cirúrgico, porque você tem que tirar um pedacinho de pele, tem que dar um pontinho, e aquilo é um procedimento cirúrgico. Mas pode ser feito no consultório, doutora? Pode ser feito no consultório. Esse procedimento... Mas aí também depende, né? Porque hoje a gente está vivendo um momento assim, que depois o seu colega que vai falar da área de direito, né? Ele vai explicar. Em onde os convênios estão remunerando muito mal, né? Então, as biópsias, elas saem por um preço inferior ao que eles pagam uma consulta. Então... a maioria dos colegas não está fazendo biópsia no consultório, porque é inviável, às vezes. Você tem que ter o gasto de material, né? Aí, no caso, vocês fazem um encaminhamento para que essa biópsia seja feita em um laboratório. Eu faço, geralmente, as biópsias, eu faço cirurgia em bloco cirúrgico, porque eu tenho uma visão de que hoje você trata... A pessoa pergunta, mas doutora, a senhora vai tirar só esse sinalzinho e vai fazer a cirurgia no bloco cirúrgico? Minha querida, você vai tirar um sinalzinho, mas você é uma pessoa. E as pessoas estão sujeitas a complicações. E eu já tive casos em que paciente saiu da sala de cirurgia quando colocou a monitorização, quando o anestesista botou a monitorização, e ela foi direto para a UTI. Para colocar um marca-passo, porque o parecer cardiológico que a gente pede, que é obrigatório antes do exame, o médico não conseguiu identificar nada de errado. Mas quando ela foi sedada, quando ela começou a dormir, começou a demonstrar batimentos anormais que ela teve que colocar um marca-passo. Então, assim, tem um exemplo Imagina tipo se fosse esse, no consultório, né? Tem momentos tipo esse que a gente pode salvar essa vida. Porque no consultório a gente não ia nem perceber que ela tinha uma arritmia. Teve casos de pacientes que a pressão chega a 23 por 12. E aí, quando você faz a sedação, a pressão normaliza. Então, assim, isso no consultório é problema. Porque aí, pressão alta igual a sangramento na cirurgia, né? Igual a desespero para o médico, desespero para o paciente, e quando o paciente sai dali, sai direto para a emergência. Né? Entendi, doutora. É muito melhor que ele esteja assistido num ambiente cirúrgico, onde um anestesista vai acompanhar e vai monitorizar a questão cardíaca, os sinais vitais, todo o oxímetro, vai ver a oxigenação, vai ver tudo, enquanto a gente está ali tranquilo, operando, dando o melhor que nós podemos dar. A senhora bem pontuou aqui em relação a esse meu sinal, né? Sim. Esse sinalzinho aqui, ele até agora não apresentou nenhuma alteração, tudo. Já pensei em tirar, aí eu tiro no tiro, mas por questões de estética, fui na dermatologista e, de acordo com a avaliação, realmente não teria nenhum risco, só questão de estética. Para eu retirar esse daqui, seria necessário, então, o procedimento em um hospital? Depende da tua história, da tua pressão arterial, das tuas comorbidades, de todo esse... Hoje, tô falando por isso exemplo, porque tem muita gente... Hoje, por exemplo, existem medicações que você não pode sequer... você tem que parar para fazer a cirurgia. Para fazer até um exame de endoscopia. Que é esse Mounjaro e o Ozempic. Você tem que suspender a medicação 21 dias antes. Olha, olha que é uma medicação que está muito em alta aí na modinha. Exato, e é importante as pessoas ficarem muito atentas a essa sua informação. Porque você tem risco de aspirar na sedação, você vai ter comida ainda dentro do estômago. Se você tiver comido há 24 horas atrás, você ainda vai ter resto de comida no estômago. E de que forma o Ozempic Eles diminuem o esvaziamento gástrico. A velocidade do esvaziamento gástrico, todos esses... Então, 21 dias antes do procedimento teria que ser... Quando você é diabético, por exemplo, você vai fazer um jejum
Você não pode tomar um remédio para diabetes no dia que você vai fazer a cirurgia. Então, assim, tem todo um preparo, porque às vezes, ela vai precisar de uma consulta para poder fazer a cirurgia. Às vezes a gente manda fazer uma consulta pré-anestésica. Tem que fazer. E aí o paciente fica, não, mas eu nunca fiz isso, por que uma consulta pré-anestésica? Não, porque você teve enfisema pulmonar, porque você implantou um marca-passo, porque você tem uma série de coisas. De hoje as protocolos. pessoas estão vivendo mais, e quando na medida em que elas vivem mais, elas vão tendo seus... a gente diria em coisa eletrônica, devices, né? Você tem seus devices, você tem seu stent, Os dispositivos, né, você doutora? tem sua artéria mamária que usou ali para fazer uma ponte safena, você tem alguma coisa... Já tem outros Já tem uma fatores cicatriz ali no local onde você vai operar e aí Tem em que cima ter. da cicatriz é diferente. Por falar nisso, até você tratar cirurgicamente áreas onde você fez injeção de ácido hialurônico, né? Tem certas elas têm que ter mais cuidado cautelas. também. Doutora, a senhora estava falando aqui da alopécia. Sim. E aí eu tenho o que seria a alopécia areata. Sim, a alopecia areata, ela é uma doença de fundo imunológico, né? É uma doença autoimune, onde as células, elas agridem uma determinada... não fui com a cara desse folículo, vou destruir. Tá, destrói o folículo. Então, ali naquela região, você vai ter uma rarefação. Realmente, você não enxerga nem a raiz do pelo quando você vai examinar no dermatoscópio. E a pessoa fica com a pele lisinha, não sente realmente cabelo nenhum naquela região. Realmente, né? parou de crescer ali. Isso pode acontecer no couro cabeludo, em sobrancelhas, no tórax, nas pernas, todas as áreas que tem pelos, você pode ter alopécia, inclusive na área genital também. E elas são tratadas, inicialmente, o mecanismo de tratamento para lesões isoladas ainda é a injeção de corticoides intralesionais dentro da lesão. Né? Que é o método mais eficaz. Isso que é um imunossupressor. O corticoide é um imunossupressor. Ele vai suprimir aquele exagero de imunidade que está ali. Que no caso é o próprio corpo se atacando. Sim, né? Naquela isso. região específica. E aí o cabelo volta a crescer, doutora? Sim, com o tratamento volta. É como se as células germinativas, elas estão lá. Isso é um fator hereditário ou algum comportamento nosso que leva a isso? Existem várias dúvidas ainda sobre a alopecia areata, se ela é mais genética. Ela é hereditária, sim. Assim como ela pode ser relacionada a uma outra doença autoimune, por exemplo, hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Geralmente, um paciente que tem alopecia areata, ele nunca tem uma doença só, ele tem alguma doença autoimune relacionada, embora nunca tenha feito diagnóstico, talvez ele esteja bem. Nem sabe, né? Ele tenha só os anticorpos para uma doença de tireoide, mas não desenvolveu, né? Então, assim, é outra investigação, né? É outra... de onde vem aquela alopecia areata. E esse tratamento, ele vai ser contínuo? Não, o tratamento, se for uma forma isolada, ele geralmente tem um gatilho. Às vezes é interessante que a gente diz que gatilhos relacionados às perdas, eles estão relacionados à perda de cabelo, né? E acontecem, às vezes, um gatilho de muito estresse, né? Tem uma lesão única. Porém, existem formas mais graves, né? Tem a alopécia universal, que é aquela que teve um político, Espiridião Amin, que ele não tinha pelo nenhum na cabeça, né? E não tinha sobrancelha, não tem cílio, não tem... Então, essa alopecia areata, ela é tratada hoje com imunobiológicos. E no caso, São se ele medicações... fizesse o tratamento, ele... Talvez. O resultado também não é 100% como você tem placas isoladas. Entendi. Quando as lesões são pequenas, elas têm muito melhor prognóstico. Entendi, doutora. Em relação agora à calvície, a gente consegue... Por exemplo, a gente vê adolescentes que já começam... Os homens, né? Principalmente. Já começam com essa perda de cabelo gradativa. A gente... Tem formas, tem meios que a gente possa intervir ainda em adolescentes de 14, 15 anos para evitar que ele
tenha essa É progressão. É um caminho bem difícil de tratamento, a alopecia androgenética, e é um caminho que tem, eu diria que eu acho que da área das doenças dos cabelos talvez tenha mais estudos, né? E mais maneiras diferentes de se tratar. Né? A gente tem o uso de hormônios, aí estaria contraindicado em adolescentes, está contraindicado em mulheres de idade fértil, né? Porque a alopecia, a calvície também dá em mulheres, só que Sim, ela não é de uma percebe... forma tão agressiva quanto dos homens, mas já é o suficiente para perda da autoestima da mulher, parte porque frontal, ela é mais aqui como se fosse na coroa, ela é como mais a gente essa chama. região aqui, e ela é mais num sentido de uma... o cabelo vai ficando realmente, como acontece com o homem, vai ficando mais fininho, mais fininho, Isso, mais fininho. ralinho, né, doutora? E também é mais difícil, porque... como tem a questão hormonal envolvida, hoje, por exemplo, as mulheres que estão em transição de sexo, os homens, aliás, que estão mudando para o sexo feminino, eles estão ficando calvos, porque eles estão inibindo a testosterona, né? E também aquela coisa dos carecas que elas gostam mais também é verdadeira, eles têm bastante testosterona. Né? Entendi. Então, quanto mais careca, mais testosterona. Quanto mais careca. Olha aí, eu não sabia disso. Inclusive, olha, vou falar aqui. Meu marido é careca, doutora, tá vendo? Que sorte a sua! Olha, o pessoal aqui do estúdio já tá rindo, viu? Meu marido é careca, tá aí, então foi amor à primeira vista. Tá vendo? Por isso que tá casada até hoje. Eu só arrumei cabeludo, já foram dois. Já foram dois, olha. Tô há 15 anos de casamento e a gente começou a namorar no dia que se conheceu, tá vendo? Tá vendo? Estamos até hoje. E eu hoje. espero que dure para sempre. Eu também. Tá aí, tá aí a explicação. Mas assim, então, nesses casos de alopecia é mais complicado a gente conseguir inibir essa perda. É muito complicado, porque assim, estão sendo utilizadas medicações que podem afetar outras áreas. Exato. Você pode afetar a libido, você pode afetar... o minoxidil, quando é feito em cápsulas, ele pode dar um efeito colateral de uma cefaleia, que é a dor de cabeça persistente. Acho que o minoxidil é o mais falado, né, doutora? Em cápsulas, ele está sendo feito, mas assim, ainda é off-label, ou seja, ainda não existe bula. Comprovação ainda também. Não existe comprovação já. Em outros estudos, em outros países, ele é liberado. Mas no Brasil, ele não é ainda feito de maneira industrial. Ele é manipulado. Porém, as doses, elas são bem pequenas, né? Tem resultado? Tem sim, mas tem... uma série de efeitos colaterais, isso deve ser conversado. Em relação a outros tratamentos cirúrgicos, nesse caso seria o quê? O implante? O implante, sim. Né? O implante é interessante porque você vai tirar o implante de áreas que não estão sofrendo aquela perda, né? Aquela perda. Essas áreas, hoje o implante progrediu, né? Antes se tirava uma faixa de couro cabeludo, hoje são feitos pequenos cilindros, geralmente o cilindro tem de 1 a 5 fios e ali é mais fácil separar, mas é uma cirurgia de formiguinha, assim, né? Cirurgia que dura horas, mas fora assim, os resultados, né? Compensam, porém, o paciente vai ser sempre um paciente de alopecia da androgenética, que vai estar sempre tratando localmente. Aquela manutenção. Para sempre. Porque entendi, a causa doutora. não foi eliminada totalmente, né? Agora, eu vou tocar aqui no assunto que parece que ficou para trás, mas eu acredito que ainda existam casos hoje relacionados a ele, que seria a hanseníase. A gente pode tratar como algo já superado ou existem casos aqui ainda no Brasil, conhecido mais popularmente como lepra, né, doutora? Olha, você tocou num assunto crucial que ainda a saúde pública não conseguiu resolver no Brasil. Existia uma meta de, há mais de 15 anos atrás, ter eliminado a hanseníase do Brasil. Hoje nós somos o segundo país em número de casos no mundo,
nós temos um número de casos absurdo e o tratamento é somente dado pelo SUS. Claro, existe uma parcela, existe uma relação em populações mais pobres, né? Mais porque, vulneráveis, assim, né? Que aglomerações, né? Pessoas que vivem, muitas pessoas debaixo do mesmo teto. Então, assim, o convívio com a paciente que transmite a hanseníase, ele tem que ser íntimo e prolongado. Então, um toque assim não teria esse contágio. A hanseníase, ela é transmitida através de gotículas de saliva, né? Eu tô perguntando isso porque a gente tem muito esse estigma ainda, né? Sim. De que ninguém, muito antigamente, até relatos bíblicos, né? A gente vê que as pessoas antiga, que tinham lepra se eu reservavam. temo que o mundo se acabe e a hanseníase não se acabe. Porque a hanseníase é uma doença primariamente neurológica. Então, primeiro de tudo, você tem que ter alguma alteração de sensibilidade. Depois pode vir uma mancha. Depois da mancha, pode vir uma infiltração da pele, né? Qual seria o primeiro sinal, doutora? O primeiro sinal são geralmente sinais neurológicos. Às vezes o dermatologista nem pega. Às vezes ele chega pelo neurologista. O neurologista vai fazer uma biópsia de um nervo, vai estudar os nervos. Hoje a gente tem a ultrassonografia. Mas o que é que levaria a gente ao neurologista? Assim, o que é que eu posso perceber? Então, você já pode ter uma sequela de um pé cair, o pé que não está levantando, porque pegou a inervação tibial, né? Comprometeu você pode ter essa o pé transmissão caído, do você cérebro. pode ter a mão em garra, você pode ter alguma dor, algum formigamento na pele, você pode sentir pequenos choques, você pode sentir uma área que você não está... Perda de sensibilidade. Uma perda de sensibilidade que pode ser, dependendo do nervo que ele acomete, porque ele acomete ramos nervosos, né? E dependendo daquele ramo, você vai ter um sintoma neurológico. É muito importante a gente falar isso, porque as pessoas se atentam principalmente às a manchas. mancha de pele. Então, essa e às vezes perda do comando, exato. isso tudo às vezes pode ser hanseníase, às vezes pode ser... Algum outro fator neurológico. Às vezes ela pode se confundir com síndrome de túnel do carpo, com um problema neurológico, com um problema que um ortopedista possa, às vezes, ser procurado antes do neurologista, e aí o ortopedista guia para o neurologista. Às vezes o caminho é longo para se diagnosticar no início. Existem até formas neurais puras, que você não chega a ter lesão de pele nenhuma. Olha só, muito interessante. Então, por isso é tão difícil controlar a hanseníase e pelas políticas de saúde pública, que infelizmente ainda são as mesmas desde que eu me formei praticamente. Hoje a gente tem aquele tratamento que é a poliquimioterapia, né? Que você tem a dapsona, você tem a rifampicina, que é uma dose supervisionada, que a pessoa tem que tomar dentro do consultório. Algumas formas, elas sim têm um tratamento bem eficaz, porém tratamento outras, medicamentoso, né? A hanseníase, o bacilo pode ficar albergado ali no seu corpo e depois, tardiamente, você ainda pode ter reações inflamatórias. E aí você... tem que estar sempre sendo acompanhado. Eu diria até que um paciente de hanseníase não deveria ter alta. Assim, não alta completa, mas deveria ter um supervisionamento, pelo menos, monitorado. Quando se tem um critério de cura, né, que é a baciloscopia, que ainda é aquele exame que corta a orelha para raspar a linfa. Quando aquele exame ele chega a ser realmente atinge os critérios de cura, você ainda deve ser acompanhado, no meu entender. Esse exame seria feito no caso de não haver lesões na pele ou não? Mesmo com as lesões da pele, o exame de diagnóstico seria esse da orelha? Às vezes as lesões da pele, elas somem primeiro, às vezes elas são as últimas a sumir. Mas dá pra gente fazer um diagnóstico pelas lesões da pele? Com biópsia. A gente conseguiria. Mas aí, para você classificar se aquela pesquisa de linfa na orelha, no cotovelo, né, nas lesões de pele, ela tem um critério assim, de prognóstico e de acompanhamento do tratamento. Se está sendo eficaz contra o bacilo, se não, né? Ali você tem um polo, porque a doença ela pode evoluir para polos de contágio e polos de doença autoimune mais alterados, porque a hanseníase, ela provoca reações autoimunes. Entendi. E ela é só transmissível quando tem essa manifestação na pele ou
já é transmissível a partir daqueles outros sintomas que a gente mencionou, né? A perda da força na mão, perda de sensibilidade, isso já é um indicativo claro que a gente... Geralmente a forma mais transmissível é a forma vichoviana, que é aquela forma leonina, que a pessoa tem algumas alterações no nariz, fica com o nariz mais grosseiro, a orelha, né? Tem alguns sinais e tem uma coriza persistente. Então, como ela tem essa coriza, ela elimina perdigotos, né? Que seriam microgotas que são cheias de bacilos, né? Que ela seria uma forma mais transmissível. Entendi, né? Porque doutora. geralmente quando você tem uma boa imunidade, você tem uma doença que não é tão transmissível, porém você tem mais doença para o paciente, porque a imunidade também funciona como autoimunidade. E aí ela vai agredindo mais ainda os nervos, né? Então, essas formas que dão mais sequelas são as formas mais benignas do ponto de vista da imunidade e do ponto de vista da transmissão das doenças. Entendi, doutora. Agora há pouco a senhora estava falando aí de inteligência artificial, né? Sim. Dentro da inteligência artificial, existem aplicativos de diagnósticos que auxiliam na dermatologia, ou, pelo que eu entendi, eles ainda estão muito aquém do que seria o ideal e podem ser, inclusive, perigosos, né? Nessa questão de diagnosticar, de auxílio de tratamento. Existem várias maneiras de utilizar a inteligência artificial, né? Uma delas, que é benigna e que ajuda o médico, são esses exames novos de imagem, que é o tipo de imagem dermatoscópica, só que uma pessoa está indicada a fazer um mapeamento corporal das imagens. Então, a pessoa acima de 50 nevos, 50 sinais que você tem indicação, às vezes, pelo histórico familiar de melanoma, ou algum histórico familiar de outros cânceres de pele, ou a presença de vários cânceres de pele. Então, existem algumas máquinas que já fazem um agrupamento daquelas lesões como se fosse num campo redondo. Ela pega todos os sinais do seu corpo, põe num campo redondo. E faz aquele comparativo. E ali, quando você foca naquela lesão 1, numera 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele vai dizer onde fica. Então, isso a inteligência artificial ajuda no diagnóstico, né? Existem outras máquinas que ainda não chegaram no Brasil, né, que utilizam também inteligência artificial, em que você fica numa posição única e ela, em 4 segundos, ela faz um exame do seu corpo inteiro e já aparece ali todos os sinais. Então, isso ganha tempo, porém que essas máquinas ainda são... Elas não fecham o diagnóstico, ainda estão na casa dos milhões, né? Digamos assim. Mas aí, doutora, elas não fecham essa máquina não fecharia diagnóstico, ela faria um mapeamento. São exames de acompanhamento e diagnóstico, sim. Porque você pode ter um diagnóstico através de uma mancha que você não percebeu e percebia. Ali ele indica. Porque fica muito difícil você ir tateando uma pessoa que tem muitas lesões, né? É que nem você olhar para os furinhos do chuveiro e descobrir de cara qual é o furinho que está entupido. Perfeito. Né? Entendi. Então, assim, por isso esse modelo do melanoma, aqui você tem células que estão doentes, aqui você tem células que não estão, e você tem a composição de cores, né? Então, a inteligência artificial, ela já vai jogar, ela faz isso, e ela já aponta as lesões que acendem aqueles critérios que você predefiniu. Poxa, que bom. Isso né? É uma ajuda Nesse grande. sentido, assim... É uma dificuldade ainda implementar essa tecnologia no Brasil, né? Aquilo que eu falei dos bancos de dados de peles miscigenadas ainda está em andamento. Eu acredito que no futuro vai ajudar muito, né? Mas hoje, infelizmente, a busca, os mecanismos de busca, tipo Gemini, o ChatGPT, ainda são terríveis para informação de dermatologia, porque eles vão funcionar na medida que você jogar artigos científicos e ainda tem muito pouca gente. Outra questão é o seguinte, você falar sobre telemedicina, né? É muito complicado você ver onde, além da dificuldade do operador de um celular, você não tem um dermatoscópio do outro lado
Isso a da gente falando consulta, daquelas teleconsultas, né, As doutora? teleconsultas Para realmente dermatologia não seria o é ideal. muito ruim, assim, hoje é muito ruim a gente conseguir por ali, tudo bem, você pode até fazer um acompanhamento do paciente que você já sabe aquela lesão, você já tem documentado aquela lesão no seu computador, no seu aplicativo, e você vai comparar a lesão, né? Então, você pode... Mas isso também vai depender de como o paciente vai documentar, e como vai chegar a imagem até você, e como a internet vai funcionar naquela hora, né? E assim... É complicado. Às vezes, um paciente novo de primeira vez é praticamente impossível fazer essa uma consulta. Como é questão de pele, tem que ter ali, né? A pele, né? Tem. Tocar. A gente tem que tocar. A gente tem que, né, doutora? sim, a gente Porque tem que examinar. Porque aí você vai estar teleguiando Eu o acho paciente. que o dermatologista é o médico que mais toca no paciente, né? Porque ele vai ter que realmente passar a mão, né? E realmente aquilo ali... Com toda a sua bagagem, seu conhecimento, você tem aquele feedback imediato. E na telemedicina, sim, na teleconsulta, você ia ter que estar guiando o paciente. A não ser que você, por exemplo, ligue para mim e pergunte, esse meu sinal aqui, o que é que você acha? Esteticamente, eu devo tirar ou não? Aí eu diria para você que esse sinal grita para mim. Me tire, por favor. Menina, eu já agendei. Tipo aquele sinalzinho daquela atriz Adriana Esteves, né? Que tem um sinal aqui. Ela tem? Tem, ora se tem. Aqui tem uma outra que tinha uma no lábio, assim. E essas TVs de alta definição, minha filha, eu não descanso assistindo TV de alta definição. Eu só vivo... Fica só olhando fico tudo. dando diagnóstico o tempo todo, gente. É um estresse. Tão bom quando tinha aquela dificuldade de... Não chegava tão pertinho, não né? era em HD, né? Não era em HD, você não via detalhes, né? É assim, hoje eu chego num... Eu sou muito detalhista, né? Sempre gostei muito de trabalho manual e essas coisas assim, de detalhes, né? Meu pai era artista plástico, né? E assim, a gente tem muito essa visão, né? De do detalhe, estético, né? Do estético, da harmonia, dessas coisas Falando todas. em harmonia, em relação aos botoxes, botox, preenchimento, bioestimuladores, eles podem ser utilizados também para fins medicinais? Sim, sim. Na dermatologia, eles são mais usados, assim, para formas medicinais. Às vezes a gente utiliza para equilibrar pessoas que têm um AVC, que tem um derrame, que tem um lado paralisado, e a gente tenta dar um pouco de simetria do outro lado. A toxina botulínica, ela se presta. E a doutora faz esse tipo de trabalho também? Sim, a gente faz essa parte de... Agora, o convênio ainda não reconhece. Era isso que eu ia perguntar, porque pode entrar na seara estética, né? Infelizmente, o convênio não reconhece... Ele só reconhece o Botox para uso em doenças neuromusculares, ou né? infiltração, né, doutora? Algumas, por exemplo, o Botox, ele tem uma excelente indicação em... reparação de cicatrizes. Você faz a reparação, faz uma nova cicatriz de um queloide, vamos supor, você vai tirar aquele queloide e você vai injetar botox antes da área do queloide para que a tensão na ferida ela seja relaxada. Então, o queloide ele funciona porque tem muita tensão. Aquilo é o gatilho, às vezes, para... Nem em todo caso é assim, mas às vezes o gatilho é uma tensão para uma cicatriz inestética. Então aí você, ao redor da cicatriz, você utiliza queloide. Você utiliza botox. O botox é indicado em transpiração excessiva, né? Naqueles casos de hiperidrose, que você tem muito suor em axilas, palmas de mão, plantas. Então, às vezes, aquilo ali é um tormento para a pessoa. Eu tenho pacientes que vão... Anualmente eles fazem para fazer esse congelamento, vamos assim dizer, né? Pelo menos transpirar e evitar. Doutora, agora para a gente encerrar, estamos aqui. Se tivéssemos tempo, ficava o dia todo aqui. Seria. E a gente ia conversar, porque tem muito assunto, né? Além da área estética. Né? Mas o nosso foco aqui realmente foi a questão da dermatologia como esse auxílio na medicina para tratar, né, das doenças e tudo mais. A gente sabe que essa questão estética
teve um boom nos últimos anos. A senhora até falou no comecinho aqui, né, dessa dinâmica. O Brasil consome muito estética, muito, né? Mas assim... A gente só não falou de skincare, né? Foi, de skincare, mas... Assim, mas pode ter outro. Vamos tratar. Mas a senhora, inclusive agora, a gente vai ter esse momento de mensagem final. Então, a gente pode até falar, né, desse skincare. Quais são as dicas que a senhora deixaria para quem quer ter uma pele saudável, fazer uma rotina diária de cuidado e, claro, direcionada por um profissional, mas tem muita gente que, infelizmente, não tem acesso a uma consulta. E quais seriam os cuidados? O que é que eu diria para quem não tem condições de chegar numa consulta médica, ou pelo menos não tem condições de chegar naquele momento, como é que ela pode ir levando até chegar num profissional, né? Porque a gente tem, graças a Deus, hoje a gente tem as UPAs. Eu sou totalmente pró-SUS, né? Eu amo o SUS. SUS é o melhor sistema de saúde do mundo e eu sou muito orgulhosa. Eu me formei no ano da Constituinte, né? Então, eu sou muito orgulhosa da formação do SUS. Eu trabalhei no SUS desde sempre na minha vida, desde a formação até... Enfim, e você pode... Primeira coisa, como lavar o rosto, né? Existe um tabu de que tem que se usar, tem que se esfoliar. Na dúvida, não esfolie o rosto, tá? Lava o rosto 2 vezes ao dia, com um sabonete de bebê, um sabonete com pH mais próximo do fisiológico. Quando se diz pH igual da pele, ou não arde nos olhos, esse é o ideal para você começar a tratar, né? Se você puder usar um filtro solar, se você tiver a pele oleosa, use um filtro solar que tem essa frase oil free em inglês, ou então para peles acneicas, né? Ou para peles oleosas. Então, use de preferência. Aqui no Nordeste, é difícil mesmo que a gente tenha uma pele seca, a gente querer colocar um filtro solar cosmeticamente pesado, né? Ainda é muito difícil para a gente. Mas, e para os homens também, ainda tem muito tabu. Mas procure sempre, na medida do possível, usar filtros com cor, porque os filtros com cor, eles dão uma proteção maior a mais, né? E se você usar filtro solar, você já minimiza dos seus problemas dermatológicos, assim, um absurdo que você, né? Então, filtro solar para o rosto, geralmente é filtro solar diferente para o corpo. Por quê? Porque tem a questão cosmética. Mas não que você não possa usar o mesmo filtro no rosto e no corpo. Hoje a gente tem marcas excelentes que têm custos variáveis, né? Custos mais baixos. Infelizmente, se você não pode também utilizar filtro solar por motivos financeiros, use proteção. Não pode usar camisa ultravioleta, use camisas de manga comprida, mesmo que seja de um tecido mais leve, menos quente, né? Vai proteger um pouco menos, mas vai proteger, tá? E, assim, chapéu, né? Que é uma coisa que devia voltar à moda. É verdade, né? Chapéu e sombrinha, dia de sol. Chapéu e sombrinha. Às vezes eu falo muito para paciente, principalmente os homens calvos, eles têm que usar chapéu. Porque, assim, realmente, pense na radiação solar, no raio, de uma maneira perpendicular. Qual é o primeiro lugar que ele chega? A cabeça. Depois da cabeça, o nariz e as orelhas. Esses são os locais onde os homens mais têm câncer de pele. Por quê? Porque eles têm cabelo curto, eles não protegem as orelhas, né? No nariz, por causa da questão da posição estratégica do raio, e no couro cabeludo, se eles são calvos. Então, infelizmente, a nossa cobertura para proteção solar ainda é o cabelo. Se a gente perde o cabelo, então tem que utilizar filtros solares. Eu recomendo os filtros solares em spray, que a gente tem hoje em dia, né? Ou alguns para pele oleosa, para também ser usados no couro cabeludo. Perfeito. E, fora isso, um bom hidratante, ele deve ter um ácido hialurônico, que hoje a gente encontra
uma vitamina C em gel, né? Ou em Vão auxiliar sérum, nesse... um sorinho, né? A vitamina C, ela tem uma função dentro do protetor solar que ela torna mais estável o protetor solar. Ela ajuda imunologicamente ali e ela realmente diminui rugas. Já existem trabalhos mostrando que a vitamina C reduz rugas Nessa também. prevenção. Sim. Olha aí, minha E gente, outras anotem as coisas, dicas. vocês podem procurar um dermatologista, né? A gente tem, graças a Deus, o nosso SUS. Eu sou filha do SUS e acho que o SUS tem muito dermatologista bom, né? Assim, deveria ter mais. Mas, infelizmente, nem tudo é perfeito nessa vida. Eu tenho uma amiga que diz sempre uma frase que eu adoro. Tudo não terás. E isso aí vai desde as pessoas com baixo teor aquisitivo, vasto poder aquisitivo, com as pessoas de alto poder aquisitivo. A quantidade de idosos teimosos para usar filtro solar. Gente com mais de 40 anos que não quer usar filtro solar. Gente que foi em época que usou Coca-Cola para se bronzear. E ainda existem hoje as fitinhas, ainda tem gente se bronzeando na laje, gente. Pelo amor de Deus, parem com isso, vocês vão ser meus pacientes no futuro. Quem sabe? Eu não quero. Olha aí, ficou eu alerta. Eu não quero alimentar, que eu tô aqui para tratar o câncer, mas também para prevenir. Né? Então, o principal tratamento, objetivo é a prevenção. O principal tratamento é a prevenção e o diagnóstico precoce. Olha aí quantas dicas, minha gente. A doutora Ana, vamos ver se chega. Chegou. Doutora, muito obrigada. Foi um bate-papo, assim, maravilhoso. Foi um prazer. Não é? Foi ótimo. A gente trouxe novidades, inclusive, como essa da inteligência artificial. Sim. E tantos outros assuntos imprescindíveis. Claro que a gente não consegue falar tudo que a gente queria falar aqui. Lógico. Né? Pouco tempo. E por isso eu vou também pedir que a senhora deixe as redes sociais aqui. Quem tiver alguma dúvida ainda. Eu gostei tanto, eu quero saber isso, quero marcar uma consulta. Tem como lhe achar? Então, pelo Instagram é Ana_Gadelha_Dermato, mas se colocar @AnaGadelha_Dermato vai me achar. E lá você tem um link da bio que vai direcionar direto para o WhatsApp para marcação de consultas. Ótimo. Né? Então, assim, tem pacientes que... Não, doutora, a senhora foi minha médica 15 anos atrás, eu não estava achando a senhora. Eu digo, mas por que você não me acha? Estou em todo canto. Você vê, assim, né? Na realidade, os mais velhinhos, eles têm mais dificuldade. Mas pede a um neto, pede a um sobrinho, pede Só a é colocar nome e sobrenome filho, e hoje ninguém se esconde. Né? Ana Gadelha, porque assim, o meu nome é Ana Luísa, mas ficou muito complicado, né? Já é difícil decorar um nome, quanto mais dois, né? Mas Ana Gadelha Dermato, e assim, eu não sei se eu sou parente do marido de Fátima Bernardes. É uma coisa que todo mundo pergunta. Eita, curiosidade Até agora. Até hoje eu nunca descobri que grau de parentesco tem. Será? Mas assim... Estou falando com a Global aqui. Não precisa me perguntar, porque eu não sei responder. Não sabe responder essa. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Olha, e você que nos acompanhou até aqui nesse bate-papo leve, né, super alto astral e muito informativo e com muitos alertas, inclusive. Você continua aí, porque agora você sabe, é aquele momento meu doutor, que sai a doutora ou o doutor e entra o doutor advogado para esclarecer aqui pra gente aqueles pontos em relação ao direito à saúde suplementar, o que é que a gente pode fazer para ter esse direito garantido. E claro, hoje a gente vai debater aqui com o advogado Yurival Passos, chega logo mais aqui, sobre as questões relacionadas à dermatologia. E eu já estava batendo o maior papo com ele ali. Nos bastidores. Pacientes para indicar bastante. Olha aí. Porque é uma coisa, um problema realmente que a gente está tendo no dia a dia, é o alcance de alguns tratamentos dermatológicos que, por terem alto custo, né, hoje eles são um grande entrave, às vezes, para os pacientes, que os pacientes encontram nos planos de saúde e no SUS. E não tenham medo, porque quando o médico disser, o seu tratamento é caro, mas o SUS pague, acredite, porque o SUS paga e os planos, se não pagam, eles vão pagar, eles são obrigados a pagar. Muito bem, doutora. Falou, tá falado. Então não sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho, viu? Tchau.
Olha, como a gente bem falou, chegou a hora do momento Meu Doutor. E hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o advogado, doutor Yuri Valpassos. Vamos lá dar aquele famoso aperto de mãos. Mais uma vez, bem-vindo. Já está ficando conhecido aqui do nosso público. Que Muito bom. obrigado. Muito bem-vindo, viu, doutor Yuri? É um prazer, Priscila, estar sempre à disposição para vocês. Que bom. Olha só, gente. Nosso episódio de hoje é voltado para a dermatologia, sobre os tratamentos, os avanços, inovações, enfim, tudo em relação a essa especialidade. E agora, como um advogado, né, nós trouxemos o senhor aqui porque... Inclusive, na fala da médica doutora Ana Gadelha, ela nos pontuou aqui que alguns pacientes passam por alguns entraves na hora das liberações, por exemplo, dos planos de saúde para determinados tipos de tratamento. Principalmente aqueles que envolvem ali botox, ácido hialurônico, porque cai naquela questão do estético, né? Quando, na verdade, tem uma indicação médica. Eu queria pegar esse gancho aqui e trazer para o senhor... para que o senhor fale, dentro da sua área de atuação, em relação à dermatologia, quais seriam os procedimentos geralmente mais negados pelos planos de saúde? Certo. Primeiramente, um bom dia para você, um bom dia para todos que estão nos assistindo. Bom, as negativas mais comuns de plano de saúde para procedimentos dermatológicos, a gente tem a justificativa por motivo meramente estético, certo? E aí, nesse caso, a operadora de plano de saúde, ela desconsidera o quadro clínico do paciente ou o propósito a que se destina aquela solicitação médica. Então, eu tive a oportunidade de assistir aqui a entrevista com a doutora Ana Gadelha e existe um procedimento, por exemplo, de biópsia, não é? Onde é realizado a verificação da pele para saber o diagnóstico que vai ser dado. Então, é necessário, é uma etapa prévia necessária para o diagnóstico de um tratamento específico no tratamento do paciente o mais eficaz, certo? Sem esse exame prévio, não há um diagnóstico eficaz. Então, a operadora de plano de saúde atribuir a isso algum tipo de questionamento de estético é errado, certo? É obrigação da operadora de plano de saúde o custeio do exame de apoio ao diagnóstico do médico, certo? Um caso muito interessante que ocorreu recentemente, também de fins estéticos, inclusive decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, foi uma paciente que estava fazendo uma cirurgia plástica, só que em ambiente cirúrgico ocorreu uma intercorrência médica, certo? E foi necessário a realização de uma transfusão de sangue. Tá? Então, nesse caso, em que pese o procedimento ele era estético, de fato, ele passou a ser enquadrado como sendo emergencial, urgente. Tá? E aí logo se enquadra na lei de plano de saúde, cujo atendimento da operadora de plano de saúde é obrigatório. E nessa situação em especial, o STJ entendeu que é obrigatório, inclusive porque o tratamento estava sendo realizado em hospital pertencente à rede credenciada. Então, caberia à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento para salvaguardar, naquele caso, a vida da paciente que estava sendo submetida a uma cirurgia plástica. Tá? Então, um dos casos mais frequentes para fins estéticos. Outros casos comuns também, não há cobertura contratual, por exemplo. Então, dentro do contrato... Esses casos de negativa que a gente vem falando aqui no caso, né? Exato. Assim, que momentos existem mais as negativas do plano de saúde em relação à dermatologia? Isso. O contrato do usuário de plano de saúde, normalmente ele tem uma cláusula de exclusão de determinados tratamentos ou procedimentos médicos. Algumas vezes o procedimento que está sendo prescrito está ali dentro da cláusula de exclusão. A gente pode discutir judicialmente se há uma abusividade desta cláusula, tá? Uma vez que você contrata um plano de saúde, nutre em você uma expectativa de ser atendido quando um determinado sinistro acontecer, certo? Então, se aquela cláusula não atende essa expectativa, talvez ela seja abusiva. E aí sim, há a possibilidade da gente discutir judicialmente, tá?
Outro caso também muito comum é quando o tratamento é domiciliar, certo? Então, a cirurgiã dermatológica, ela prescreve um tratamento para passar produto na pele ou então medicamentoso. Nessa situação, aí, de fato, a lei de plano de saúde, ela exclui a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde, certo? Somente nos casos de antineoplásicos orais, ou seja, tratamentos de câncer, quando já vinha sendo realizado em internação hospitalar ou ambulatorial, a pessoa vai para casa e aí precisa continuar o tratamento de quimioterapia através de medicação oral, é obrigação da operadora de plano de saúde o custeio para dar continuidade ao tratamento quimioterápico. Isso não pode ser negado, doutor Yuri. Isso não pode ser negado. Agora, quando a gente retira do ambiente domiciliar e passa para o ambiente ambulatorial, como a doutora Ana tinha falado, no tratamento de alopécia areata, existe um tratamento por meio de infusão de corticoides, né, injeção nas regiões afetadas. Aí sim há a possibilidade da gente discutir judicialmente, porque sai da esfera domiciliar e passa para a esfera de um atendimento por um profissional, seja na área de enfermagem ou seja pela própria cirurgiã em dermatologia, certo? Há necessidade desse acompanhamento, logo há sim a obrigatoriedade pela operadora de plano de saúde, e que também pode ser negada por não estar previsto no rol da ANS, né? Isso é um outro ponto de negativa do rol da ANS. O que é o rol da ANS? É uma listagem prevista no anexo 1º de uma resolução normativa, 465, da Agência Nacional de Saúde. Se tratamentos, procedimentos, materiais, exames não estiverem previstos neste rol, a operadora de plano de saúde, não está obrigada, em tese, né? ela não está obrigada, salvo algumas exceções que é possível fora rol. Agora, esse rol, ele deixou de ser taxativo para ser exemplificativo? Veja, na verdade, ocorreu um debate judicial a respeito desse rol, inclusive recente pelo Supremo Tribunal Federal, em que, via de regra, ele tem que ser atendido, certo? E o Supremo Tribunal Federal, ele deu uma decisão onde 5 critérios precisam ser atendidos, 5 critérios cumulativos precisam ser atendidos para que a operadora de plano de saúde custeie um procedimento fora desse rol. Do rol da ANS. E quais são esses critérios cumulativos? Primeiro, o tratamento ele precisa ser prescrito por um médico assistente ou um odontólogo assistente, certo? Segundo, o tratamento ele precisa não ter sido negado a sua inclusão no rol pela ANS, ou a ANS ainda esteja discutindo, porventura a ANS esteja discutindo a sua inclusão no rol, tem que se aguardar, certo? Terceiro, não exista um tratamento previsto no rol que substitua esse outro, certo? Quarto, tem que ter registro na Anvisa, certo? E quinto, ele precisa ter eficácia comprovada. Eficácia terapêutica com base à luz das evidências científicas. Doutor, eu vou interromper aí seu raciocínio, porque, como uma leiga e usuária de plano de saúde, essa decisão foi recente, né? Foi agora no mês de setembro. E eu fiquei confusa. Se é algo que vai realmente beneficiar os usuários do plano de saúde ou algo que criou mais entraves para que a gente consiga a garantia desse acesso daquilo que não está no rol da ANS. Uhum. Porque, no meu entendimento, aquilo que não estava no rol da ANS, mas que o médico prescrevesse como sendo indispensável para a saúde daquele paciente, para aquele tratamento ter eficácia, para mim era assim antes e a gente conseguia ganho de causa, vamos assim dizer. Uhum. Só que agora, além dessa questão do médico, mais outros quatro etapas foram lançadas e, ao meu ver, dificulta mais esse acesso dos usuários às coberturas dos planos de saúde. Então,
como uma pessoa comum, acho que eu estou representando aqui a população, né? Eu queria que o senhor esclarecesse se realmente esse meu pensamento é o correto ou não. Essa decisão realmente veio para facilitar esse acesso nosso. Isso, não, seu pensamento está correto. Essa discussão judicialmente sempre existiu, principalmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E aí, em 2022, o Poder Legislativo, desempenhando a sua função, inseriu na Lei de Plano de Saúde um dispositivo onde ele determinava para a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, apenas 2 critérios precisam ser atendidos e não precisam ser cumulativos. Se apenas um deles fossem atendidos, já era obrigação da operadora de plano de saúde o custeio fora do rol. Quais eram esses critérios? Primeiro, deveria existir comprovada eficácia terapêutica à luz de evidências científicas e pode ter certeza, todo profissional que prescreve um tratamento fora do rol, ele normalmente é amparado por evidências científicas, né? O profissional técnico é que está lá todos os dias se atualizando na sua área. Ele sabe o que é mais eficaz no tratamento do paciente. Ele sabe o que é que o paciente, o histórico do paciente, ele sabe o quadro clínico, ele sabe qual é a medicação que ele vem tomando, ele sabe o que é que vem dando certo, o que é que vem dando errado. Então, normalmente, quando ele prescreve algo fora do rol, algo que é utilizado, um tratamento que é utilizado em algum outro país normalmente desenvolvido, ele já sabe que vai dar certo, entende? Então, isso é um ponto. O outro ponto é que se houver recomendação de um dos órgãos do tema. Então, por exemplo, a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do SUS, e órgãos de renome internacional, desde que também sejam aprovados por seus pares nacionais. Havendo recomendação de um órgão do tema, também há a obrigatoriedade, a obrigatoriedade de autorização pela operadora de plano de saúde. Isso estava dando certo, foi um direito que foi conquistado pelos usuários do plano de saúde, mas infelizmente, né, o Poder Judiciário ele veio como uma forma de interferência, tá? Muitas vezes isso acontece dentro dos poderes e decidiu por criar mais critérios. O que é que vai acontecer na prática? O usuário de plano de saúde ele vai precisar cada vez mais de um advogado especialista na parte pré-processual. Porque a gente agora só vai entrar na parte processual se na parte pré-processual aqueles 5 requisitos eles tiverem sido atendidos. Então, não necessariamente o profissional, o médico, ele vai saber atender aqueles requisitos ou ele vai ter a organização necessária para poder atender aqueles 5 requisitos. E aí vai vir um advogado na área especialista, ele tem que dar o direcionamento correto. Né? Ele vai dizer, olha, vamos atrás da Anvisa, tem registro na Anvisa? Tem amparo científico? Tem. Como é que está o laudo? O laudo está bem fundamentado? Olha, converse com seu médico, peça para ele prescrever um laudo que tenha essas e essas características. É importante, porque se a gente vai levar para o judiciário, a primeira coisa que o magistrado vai fazer vamos bater cada ponto exigido pelo Supremo Tribunal Federal. Bateu? Ok. Aí a gente minimiza os riscos de uma derrota. Sem essa etapa prévia, robusta e bem consolidada, a gente chega na fase judicial com alto risco de derrota para o consumidor, infelizmente. Poxa, e assim, para mim já deu canseira só de ouvir todas essas etapas, tudo isso que a partir de agora o usuário vai ter que unir para poder ir então ao judiciário e ter esse seu direito àquele tratamento, enfim, garantido. Para mim, então, veio para complicar. Veio, mas se você é amparado por profissionais bons e dedicados e que estão preocupados com você, com a sua saúde, isso facilita muito. Se desde o início você está sendo acompanhado orientado por um profissional médico correto, ético, que está ali buscando o melhor para o paciente, que já tentou de tudo, que faz um trabalho de excelência, bem organizado, isso já é meio caminho andado, sabe? A outra metade é o advogado, que vem para
complementar, né? Um trabalho multidisciplinar, por assim dizer, mas de cooperação. A gente falou tanto, né, doutor? Na área da medicina, do trabalho multidisciplinar, fisioterapeuta e todas as especialidades unidas ali em prol do paciente. Por que não essa união, a cooperação, da parte judicial? A cooperação entre profissionais é que gera o melhor resultado para o paciente, né? E o consumidor que merece, que só está buscando o seu direito ser garantido junto às operadoras de plano de saúde, paga todo mês por um plano de saúde para eventualmente ser atendido e ter sido negado. Então, o que é que vai garantir esse trabalho cooperativo feito com excelência? Feito isso, entrando na parte judicial, com toda certeza vai ser garantido de forma muito mais rápida e muito mais eficaz. Doutor Yuri, então a dica, né, pelo que eu entendi, se o usuário tiver qualquer entrave nessa questão do seu direito, não é, ser barrado, do seu acesso ali ao que ele precisa naquele momento para a garantia da sua saúde ou de um familiar, enfim, o caminho é a gente ficar munido mesmo desses bons profissionais. Exato. E que, no caso, a orientação jurídica aqui, já que a gente está tratando desse assunto, é primordial, é essencial para que a gente tenha esse sucesso e essa garantia. Exato, perfeito. Então, vou pedir aí para o senhor dar aquela mensagem final para quem nos assiste nesse momento, ensinar aí o caminho das pedras, vamos assim dizer, Tá certo. né? E, claro, deixar também as redes sociais, como é que a gente faz para lhe encontrar. Certeza que muitas dúvidas ainda ficam nas nossas mentes, a gente quer saná-las. Então, se puder também, eu peço essa gentileza que o senhor deixe aqui uma forma da gente lhe encontrar. Claro, claro. No meu Instagram, o Instagram do escritório primeiro é o @_DS Advogados. Nosso escritório é especializado na área de saúde suplementar há mais de 10 anos. A gente atua exclusivamente contra operadoras de plano de saúde em defesa do consumidor, certo? Nosso site é o www.advogadosds.adv.br e o meu Instagram pessoal é o @iuri.valpassos. Quem quiser pode me adicionar, eu vou ficar muito feliz de atender a todos. Que bom, vamos lá mandar mensagem no seu direct. E lembrando que o Instagram do Dr. Yuri é Yuri com Y, no início e no final, né, doutor? Yuri com Y no início e no final. Meu pai caprichou. Foi. Doutor, olha, vamos aqui dar aquele aperto de mãos. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela participação, por compartilhar desse conhecimento de mais de uma década atuando nessa área, nesse segmento, nos atualizando também com essas questões das legislações, né? O que é que tem de atual, o que é que mudou, como é que fica a partir de então. E é super importante essa participação dos advogados aqui no nosso videocast por isso, porque eles nos trazem esse olhar mais atento dessas modificações e dos nossos direitos e como a gente fazer para garanti-los. Então, mais uma vez, muito obrigada, Claro, viu? eu que agradeço sempre. É um prazer estar com você, é um prazer estar com todos. Fiquem à disposição para falar comigo sempre que necessário e fiquem com Deus. Olha, então pegando o gancho aqui do Dr. Yuri, é isso aí. Fiquem com Deus, minha gente. Foi uma alegria tê-los conosco aqui em mais um episódio tão rico, tão esclarecedor, trazendo sempre informações sobre saúde, inovações médicas, sobre direito e, claro, contando com a participação mais especial, que é a sua, que está aí do outro lado. A gente se vê no próximo encontro. Ó, um beijo, gente, até lá!